E aí, meus amores, boa noite. Como é que estamos? Boa noite. Boa Boa noite, noite, tudo bem? Caio. Boa noite. Ai, boa noite. Oi, Lohan. Meu Deus, que honra você por aqui. Meu Deus, que prazer. Vamos. Olha, depois dessa notícia aí da prova, caiu aqui nosso participante, só tem 50 pessoas de 200. Como assim? Pessoal, eu não tinha como, né, começar essa live sem falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que para quem tá nessa espera, para quem tá se preparando aí para essa próxima edição, a gente fica triste, né? Porque até agora a gente não recebeu o edital. Tem essa notícia aí que, sinceramente, eu entrei em quase todas as lives para ver se tinha alguma novidade diferente do que foi lido naquele documento e praticamente falaram a mesma coisa. Então, assim, eu queria dar muitos conselhos positivos, porque, obviamente, vocês estão apostando tudo nessa próxima prova. A gente para um pouco a nossa vida. Eu já estive do outro lado. E a gente para a nossa vida, a gente para os nossos objetivos, a gente fica só com revalida, revalida. E a gente tem que saber também blindar um pouco a nossa cabeça, né? Porque é muita notícia, é muito bombardeio de informação, é grupos, é documento sendo liberado, são lives. Vejam que um simples documento ele revolucionou uma semana inteira. Então, quem tá desse lado aí, do lado da preparação, é muito importante, né? Vocês terem essa mente blindada, porque vai ter muita notícia. Até o dia dessa prova, a gente vai escutar muita coisa ainda. Então, é discursiva na prova prática, é essa mudança de data, é a liberação do edital que não sai. Então, assim, é um pouco angustiante, né? Essa preparação. Então, se eu pudesse dar um conselho, é tentar blindar a mente mesmo. Tá ali nos grupos de revalida, sim, mas tentar entrar uma vez por semana, uma vez no dia, pelo menos. Tentar fazer uma preparação mais leve. O que eu posso dizer para vocês é que a vontade de aprovar de uma vez por todas, sabe? De dizer adeus ao INEP, de dizer adeus a essa angústia, porque eu sei que tem muitos alunos aqui comigo que já fizeram essa prova e estão Uhum. repetindo pela segunda vez, inclusive pela terceira vez. É você pegar essa angústia e tornar ela uma força de vontade maior ainda de aprovar. Ah, não vai ser em janeiro, não, a prova? Não vai ser em fevereiro, não? Ok, eu vou estudar mais ainda, eu vou me preparar melhor, eu vou fazer uma boa anamnese num pré-natal, que eu sei que é um tema que vai estar na minha prova, eu vou me preparar para todo tipo de trauma, porque vai estar na minha prova, eu vou me preparar para todo tipo de abdômen agudo, porque agora eu ganhei 2 semanas, 3, não sei. Vamos trabalhar com o que a gente tem no nosso controle, tá? Outra coisa que eu queria dar pra vocês, assim, de conselho, não sei nem se de conselho, tá? Mas de motivação, vamos pensar nas coisas boas, é que quem tá comigo, quem tá com todos nós aqui da equipe Sangue nos Olhos, vai estar com a gente até o dia da prova. Ah, a prova vai ser em dezembro, pelo amor de Deus, não quero que seja assim. Mas se for em dezembro, a gente vai estar junto até dezembro. Para mim isso é maravilhoso. Vamos ter live toda quinta-feira para quem tá no grupo de estudo. Vamos continuar abrindo turmas novas da mentoria. Vamos continuar gravando mais e mais conteúdos e criando mais e mais apostilas como essa aqui, ó. Deixa eu até parar de compartilhar. Então, assim, tem várias coisas boas, assim, para pensar. Vai, vamos pensar alguns pontos positivos. Para também não ficar só naquela angústia, naquela, né, meu Deus, que coisa ruim. É ruim, mas a gente vai passar logo por isso. Essa próxima prova é de vocês. Não importa se ela vai ser em janeiro, em fevereiro ou em março, mas é uma prova de vocês. É a prova que vocês vão revalidar. Então, pensa na pessoa que está lá na primeira fase, que nem sabe quando que vai ser a primeira fase. Vocês já não são essa pessoa. Vocês vão revalidar nessa prova da segunda fase. Então, eu queria começar essa live de hoje, que é a parte 2 da quinta-feira passada, falando um pouquinho, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, alguém quer falar como foi a semana, se tá boa, se tá ruim. Essa é a hora de falar. Não sei se vocês querem dar alguma opinião, algo. Usem a gente, usem aqui esse grupo de estudo, essa live, para desabafar, para conversar, para dar opinião. Alguém quer falar alguma Quer falar coisa? mal? Ou já podemos passar para a prática? Vamos para a prática, então.
É, né, Raimundo? Ai, Raimundo, vamos que vamos. Olha só, eu anotei aqui o nome de um aluno do grupo de estudo, Felipe Pimentel. Tá aí, Felipe? Que eu tô vendo que você tá bem ativo no grupo de estudo, tá fazendo todas as atividades. Eu Felipe, conheço o Felipe, hein? Conheço o Felipe. ele tá ativo. E a gente vai Tá chamar por aqui. os alunos mais ativos. Gente, Pablo tá aqui do meu lado, ó. Já já ele vai fazer um outro checklist. Felipe Pimentel. Então, Não, não tá online. Felipe não tá. Ok, próximo que eu anotei aqui, Caio. O outro Caio, que tem o Caio um e o Caio 2. Cadê o Caio? Bora, Caio. O Caio do Sim. hino, que acabou de postar o hino ali no grupo. Bora, Caio. Sou eu? Tô andando sério. É você mesmo. Não tem jeito, né? Não tem jeito, é você. Vamos? Vamos Caio, aí. vamos fazer com 10 minutos, tá? Até para você ter mais tempo. Por favor, pega uma folha. Se você puder pegar uma folha grande de papel e uma Peraí. caneta, um pincel, não sei. A gente vai ter impressos aqui para você escrever. E aí, quando você for escrever, eu peço para você mostrar para a câmera. Se possível, se você quiser ligar a câmera, para você mostrar, para eu tentar ler o que tem no papel, tá bom? Ao mesmo tempo que você vai escrevendo, você já vai verbalizando. A gente vai treinar toda vez que tiver estações híbridas, treinar, escrever e falar em voz alta para já pontuar essa verbalização e terminou, mostrou para a câmera, tá? O Caio é craque, ele é ajudante, já foi ajudante da Uva, Já. monitor da Uva. Ele é craque. Ele é craque. Bora. Não vende uma imagem assim, não, que aí dá ruim aqui, eu quero ver. Não, vai dar muito bom. Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês observem o Caio. Nada de fazer colinha no chat. Inclusive, eu vi na live anterior que dá para desativar o chat. Vou desativar enquanto o Caio tá fazendo. Depois eu ativo de novo, tá? Para o Caio não ter cola. Vamos lá, Caio. 10 minutos. Pega a tua folha, pega a tua caneta, Não, para às vezes na hora de dificulta. fazer ali o impresso aí mágico, você dar seu nome. Vamos lá? Deixa eu botar aqui minhas informações, minhas orientações. Lembrando, travou, pede para ver as tarefas novamente. Deu uma travada, pergunta por dúvidas do paciente, da paciente. Isso aí. Beleza. O que eu ia perguntar é Aham. estação de quê? Vai ser de GO comigo hoje. E o próximo, pediatria com Pablo. Bom, Vamos lá. Um, dois, GO o três. quê? Não sei, você vai ver. Porta 4 ou porta Tá 9? bom, Vai ser tá bom. surpresa. Gineco-obstetrícia, tá? Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. Checklist na tela, 10 minutos valendo. Ok, meu nome é Caio, vou ler minhas instruções. Somente com isso. Infelizmente, com essa gestação que parece que eu sou de perguntar, trazendo resultados de resultados que chega a ter, que já não sei se essa pergunta pra gente passar. Ok. Meu nome é Caio Fitademore Duarte, sou médico que vai te atender hoje. Você pode, por favor, dizer seu nome, sua idade, profissão, estado civil, procedência e religião? Oi, doutor, tudo bem? Eu sou a Karina, eu tenho 29 anos e eu trabalho como coordenadora de um asilo de idosos. Ok, Karina, você trouxe o seu cartão de gestante e o de Não, vacinação? não consta, doutor, no meu script. Tá bem. Vou te fazer umas perguntinhas rápidas É só para te como conhecer você pode melhor. deixar dele desse jeito, desse É, jeito, e esse menino que tá puxando esse pano pra cara. É uma criança. ok, vou voltar a falar. Uhum. Fazer umas perguntinhas rápidas para te conhecer melhor, entender direitinho essa gestação, tá? É, Você sabe a sua idade gestacional? Doutor, não consta. Ok, você já iniciou o pré-natal, né? Quantos consultas você fez até agora? Não consta. Você tem usado vitaminas, tipo ácido fólico ou sulfato ferroso? Sim, doutor, eu tô, usando todas as vitaminas e também tô tomando o ferro que você me passou.
Ok. Essa foi desejada? Não consta. Tá. Como é que é a sua rede de apoio? Tem alguém que te casa? Não consta. Essa é a sua primeira gestação? Sim, doutor, é minha primeira gestação. Ok. Com qual idade que você teve sua primeira menstruação? Ou menarca? Você Doutor, sabe não me dizer? lembro, não me recordo. Uhum. E com que idade você começou sua vida sexual? Ou sexarca? Não consta. Você costuma ter o parceiro fixo? Ou você só tem como parceiro o pai da criança? Eu sou casada, doutor. Ok. Antes dessa gravidez, os seus ciclos eram regulares? Sim, doutor, todos os meus ciclos eles eram regulares. Você tomava pílula, outro algum tipo de hormônio? Eu utilizava preservativo, doutor. Ok. Então, quero de consulta. Doutor, você poderia perguntar novamente? Qual o motivo da sua consulta hoje? Eu trouxe uns exames que você me pediu na consulta anterior. Você quer dar uma olhada? Ok, podemos dar uma olhadinha nisso. Treze. Que página sanguínea bem positivo. Observa a cultura, saturação, crescimento, jejum. 88. Tá, Karine. É, aqui pelos seus exames, eu tô vendo que a sua hemoglobina tá normal até, então a gente já descarta aí uma anemia do primeiro trimestre, né? Ah, eu acho, não lembro. Você disse sua idade gestacional? Não, né? Não consta, doutor. Ok, que delícia. Ok, então se tem CP positivo, RH positivo, então você não tem risco de isoimunização de RH, né? Então não preciso pedir cunhozinho direto. Aí eu tô vendo aqui também que a sua urocultura e seu exame de urina está sem alteração, então afasto a possibilidade de uma bacteriúria assintomática. Ahn, Sua glicemia em jejum está normal também, então descarta diabetes gestacional. Ahn, tá, então eu tô vendo aqui que seus exames são normais, Karina. É, só tem esses? Só esses, doutor. Tá, eu tô sentindo falta da sorologia de rotina. É, deixa eu ver as tarefas. Estabelecer, comunicar em paz, diagnóstica de forma e solicitar interpretação do comportamento de caso. Tá, eu vou querer então a sorologia de rotina. Vou querer. Por favor, anote todas as sorologias que você gostaria de solicitar e mostre para a câmera. Tá. é, Poxa, mas ela não saber a idade gestacional dela também fica. Complica. Ah, PPRL, HIV, sempre muito importante. Ah, hepatite B. Ai, toxoplasmose, né? IgG. Ah, PPRL, eu querer também. Que chama, além de sorologia, essa sorologia. Então, vou pedir também, além das sorologias. Posso verbalizar ao invés de mostrar para a câmera? Porque eu tô com filtro e aí, quando mostrar vai ficar por cima. Ambos, doutor. Tá.
VDL, HIV, hepatite B, toxoplasmose, eletroforese de hemoglobina. Qual a sua cor, Karina? Não que seja relevante. Não Você é conta, uma mulher, não igual consta. tanto faz. É para mulher preta e branca, eletroforese de hemoglobina. Ah, como é isso? Glicemia já tem. Quanto tempo eu tenho? Finaliza, doutor. Seu pedido de exames, você tem 7 minutos e 15 já. Já? Misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Tá, finalizo. Não lembro de mais, não. Mostre para a câmera. Deixa eu sair. Não sei se vai dar pra ver. Uh, Muito bem, doutor. quer que eu, Entregue. quer que eu verbalize? Não necessita. Ok, esqueci. Ah, HTLV. Filha da- E hepatite C, ok. Tá tudo Perfeito. bem, doutor, com os meus exames que você pediu? A gente tá vendo aqui que você tem. Dá um zoom pro ceguinho aqui, fazendo um favor. Ai, ok. IgM negativo, GG positivo, hepatite C negativo, BDR reagente, HIV reagente, HTLV, toxoplasma reagente. Tá. É, ah, tá, ele, com exceção do exame de toxoplasmose, o resto tá, acredito que normal. E aí, como você tá com IgM e GG ambos positivos para toxoplasmose, a gente aí teria que estar fazendo um teste de avidez, a depender da sua idade nacional, que não me informou. Doutor, você leu sua descrição do caso? Ah, agora, porque. Dá um zoom para mim, fazendo favor. 10 semanas, tá? Então ela tá Perfeito. Olha o com. teste que Perfeito. você pediu, doutor. Teste de avidez. Uhum, tá. Número 60, baixa avidez. Se ela tá com baixa avidez, então é uma infecção recente. É, vou então orientar o tratamento dela para espiramicina, tá? Imediatamente, com a dose de gama, via oral, de 8 a 8 horas, tá? Gramas ao dia. É, e vou encaminhar a Karina pro pré-natal de alto risco. E Doutor, vou o que que também, pode acontecer com o meu bebê? então, se a gente não fizer esse tratamento, ele pode ter corioretinite, né? Levando seu bebê a ficar cego, ter caminhana, tá? Uma série de coisas muito graves. Também ter fria, Acabou! Muito ele bom! também pode morrer. Isso aí, óbito sempre. Óbito Ele sempre. pode acabar morrendo. Ô, Caio, você sabe, você é muito bom, você tem teoria. Poxa, chegar ali, saber que tem que pedir o teste de avidez, tá? Alguns conselhos, mas eu acho que isso você vai tomando essa fluidez à medida que você vai treinando mais, tá? É normal no início, assim. É que Uhum, você vai começar a entender que certas coisas que você tá falando, de acordo com o jeito que você fala, vai te dar o ponto ou não vai te dar o ponto. Eu vou te dar um exemplo aham, sutil, tá? Quando você viu aqui, ó, por exemplo, vamos lá, para o laboratório que você solicitou. Aqui você falou IgM, IgG reagente, pediu a idade gestacional, que eu não tinha nenhuma informação, mas estava no caso clínico, e você aham, pediu o teste de avidez. Principalmente nessas folhas que tem dirija-se para a câmera, interprete. A forma como você interpreta é a forma que tem que estar lá no PEP. Se não, sabe quando uhum, você escuta que, fulano de tal fez a prova e teve uma correção mal feita? É isso. É às vezes você não falar do jeito que o avaliador quer que você fale, mesmo você falando claro. corretamente. É isso que Seria acontece. então, seria então virar e falar assim, com o teste de avidez com resultado menor a 60, de interpretação de baixa, sigo com as seguintes orientações. Tá. Exato, mas interpreta o exame, interpreta, ou seja, não é só ler.
teste de avidez deu baixo. Se você Aham. teve um teste de avidez baixo, significa que é uma infecção recente. Só que o que que eu tenho? O seu diagnóstico, Karina, é uma toxoplasmose aguda Ah, gestacional. perfeito. Uhum. Então, pensando no PEP, eu sei que você sabe disso, só que você não falou exatamente isso. E lá no PEP vai ter, deu o diagnóstico corretamente de toxoplasmose aguda gestacional. Então, sempre lembrar de dar o diagnóstico mais completo possível. E às vezes, quando tu lembra que quem tá do outro lado é uma paciente, aqui tu tá fazendo comigo, mas lá no dia vai ser uma mulher que tá fazendo o papel da Karina e ela vai estar assim pra ti, ó. E tu tem que conversar com ela, porque a câmera tem que pegar isso como se tu estivesse conversando com uma paciente. É uma simulação, você vai, em certos momentos, falar, ai, poxa, não é isso. Só que, à medida que tu vai treinando, tu tem que ficar com esse padrão profissional que a câmera quer te pegar lá no dia. Então, olha, Karina, o seu teste de avidez deu baixo. Isso significa que tá bem recente. Eu até lembrei do B de bem recente de baixo. Ou seja, você tem uma toxoplasmose aguda gestacional. Então, quando tu começa a interpretar as coisas, já explicando para a paciente, você com certeza vai pontuar muito mais. Tá, então aí no caso, se a câmera interpretar o resultado, seria para fazer os dois, ou seja, falar da forma médica, ou seja, explicar enfim, para a pessoa que está ali perto Uhum. da câmera, e depois voltar para o ator e explicar Eu com gosto, as... eu gosto. Eu Perfeito, gosto perfeito. porque aqui ele fala para olhar para a câmera para interpretar o exame. Karina, Então, estou vendo aqui que o teste de avidez deu baixo, significa que tem uma infecção recente. Karina, o que está acontecendo com você é que você está tendo uma toxoplasmose aguda gestacional. Pronto. Karina, boa noite. Boa noite, Caio. É, a mesma dúvida que eu tenho quando a gente se trata, a gente está falando de atenção básica, certo? Certo? Então, quando a gente fala de atenção básica, eu tenho a mesma dúvida do Caio. A gente tem que interpretar com termos técnicos ou eu me direciono para ao nível da paciente. Ela falou que era uma cuidadora de idosos, né? Uhum. Então, ela é entendida ali pelo menos de algumas coisas, né? Perfeito. Aí, essa dinâmica entre médico na atenção básica com esses pacientes de baixa vulnerabilidade, eu uso muitos termos técnicos ou eu vou usando os termos técnicos dizendo assim, você tem uma toxoplasmose aguda, né? Aham. E você tem gato em casa, você entrou em contato, alguma coisa do tipo, eu direciono mais por essa área, ou já dou o diagnóstico pelo teste de avidez, porque muitas das vezes ela não vai entender o que é essa toxoplasmose aguda, não é E, isso? Caio, eu gosto de fazer os dois. Eu sei que, por estar numa UBS, por ser preventiva, né, que aqui nem é preventiva, Sim, muitas pessoas vão te dar essa dica de utilizar os termos mais simples possíveis, mas você pode treinar e falar tudo. Falar usando termos entendi. e explicando para a câmera, mostrando que quem tá aqui é o médico, mas para Sim. Karina, você vai tentar falar da forma mais simples possível. Eu vou falando tecnicamente e vou explicando Exato. para ela. Entendi. Exato, porque, Caio, olha pra cá. Essa imagem aqui desse impresso tá pedindo pra tu Sim, interpretar o exame. Então, aqui não é a certo. paciente que tá em jogo, é eu, médica, e um exame. Aqui é eu e a câmera. Olha, o teste de avidez deu baixo, isso significa que tem uma infecção bem recente. Karina, você tá tendo uma infecção chamada Ou, toxoplasmose né, aguda gestacional. ou como ela tá com 10 semanas, né? Ou é Uhum. uma infecção aguda, ou a gente repete o exame, né? Exato. Aqui a Poderia gente vai ser trabalhar um também. pouquinho do fluxograma, porque ele é bem chatinho, tá? Toxoplasmose, se Entendi. você não revisa o A gente fluxograma, a gente só, acaba a esquecendo. gente já vai no toxoplasmose aguda mesmo e vai levando, é isso? É isso por quê? Porque IgM e IgG estão positivo. Aí você pediu o teste de avidez para saber a dúvida. Sabe quando que você vai ter que pedir em 2 semanas novamente a sorologia? Quando o IgM deu positivo e o IgG deu negativo, que é Entendi. diferente desse resultado aqui, ó, tá? Eles deram, ambos Os deram aí. dois. Então, pode ser uma infecção aguda ou pode ser uma infecção mais crônica que o IgM segue positivo, né? Quem que Sim. vai mudar isso? Teste de avidez. Teste de avidez é como se fosse aquele teste de compatibilidade entre um casal.
Se o Sim, teste de avidez é alto, é muito antigo, porque a compatibilidade do casalzinho é muito grande. Agora, se é bem baixo, é bem recente. Ainda tem muita briga, então eles se chocam ainda. Mas depende sempre compreendi. do IgM e IgG. Vai ter um fluxograma aqui para vocês darem uma repassada. Mas assim, como regra geral, o Caio foi muito bom, ele sabia o tema. Eu sinto que quando você coloca um impresso para escrever, ele vai tirando um pouco do seu tempo. Então isso é uma coisa que eu acho que vocês têm que praticar mais. Até se tiver tua mãe ali, teu irmão, pede para ele fazer um checklist, mas imprime as folhas. Por quê? Caio, o que que eu faria diferente, tá? Que eu vi que você ficou quase 2 minutos escrevendo, pensando. Nessa hora, você já vai pensando na sorologia. Quando você for escrevendo a sorologia, que agora a gente vai chegar a lapidar, não é só, eu quero sorologia de HIV, sorologia de hepatite B. Não. Que sorologia você vai pedir para HIV? Teste rápido ou sorologia mesmo. Que exame você vai pedir para o hepatite B? O HBS antígeno, né? Então você vai ter que escrever desse jeito que tá aqui, lá no exame, no pedido. Então, ao mesmo Sim, no tempo que você hepatite eu vai. escrevi. Você escreveu, né? Depois eu acho que Mas sífilis. só no hepatite, só no hepatite. Sífilis, Sífilis você é escreveu L, sífilis ou VDRL? VDRL. Perfeito, é isso. Então, quando você for escrever, você vai falar VDRL para sífilis e vai escrevendo. Porque eu acredito que se tiver alguma estação do jeito que eles estão falando, que vai ter para escrever, gente, não vai pegar o ponto só da câmera, porque o celular é muito ruim. Eles vão pegar o ponto você verbalizando também. Então, do jeito que você for escrevendo, você vai verbalizar. E não lembrou mais? Segue. Até porque a solicitação de exame, se você olhar na tarefa, ó, ela tá aqui em cima. Ainda tem muita coisa. Olha só, hipótese diagnóstica, que é a toxoplasmose aguda gestacional. Condutas, que é a espiramicina, mas eu teria uma dúvida que não deu tempo. Existe tratamento para evitar complicações fetais? Que aí seria a triple, né? Que você vai Sim. pedir para ela tomar a partir da 16ª semana, tá? Tem É, infecção aguda? Até 16 semanas é só espiramicina. Passou de 16 semanas, a gente pode trocar para triple, né? Que aí seria ácido folínico, pirimetamina e sulfadiazina. Fiz até uma colinha aqui, porque são 3 drogas que você precisa estar repetindo. Isso daí mudou, Karina? Não faria o PCR com 18 semanas, a amniocentese? Ou O que que mudou? acontece? 16 semanas é o corte. Vamos aqui para o fluxograma, só para você entender. Ó, o dela, veja aqui comigo, IgM e IgG positivo, certo? Aqui, Sim, de cara, eu já vou interpretar como o pior cenário, é aguda. Só que eu vou dar espiramicina e já vou pedir o teste de avidez. Geralmente, o teste de avidez não é feito e liberado imediatamente, igual aqui, né? Você faz e espera um pouquinho o resultado, demora um pouquinho. Até então, ela vai tomar espiramicina. Agora, pediu o teste de avidez. Vamos lá para o teste de avidez. Deu alto, já suspende a espiramicina porque é antiga. Fez o teste de avidez e deu baixa, segue com a espiramicina. Mas vai seguir até quando? Até mais de 16 semanas. Com 16 semanas, você já faz o esquema tríplice. Por quê? Quando a gente pega aqui, ó, o fluxograma, quanto mais semanas você tá, mais grave é a infecção. Ou seja, entendi. mais chance de passar para o bebê. Então, como essa mamãe já tem a toxoplasmose, com 16 semanas, tem muita chance dela passar para o bebê. Quando você passa o esquema tríplice, é o esquema para o bebê não pegar. O que, que acontece com 18 semanas? Tá lá tomando triple, né? Com 18 ou mais semanas, você vai fazer a investigação fetal, ou seja, segue igual o fluxograma. Fez 18 semanas, pediu o PCR, né? O DNA da toxoplasmose com líquido amniótico. Deu positivo, então você vai seguir o esquema até o parto. Deu negativo, você volta para a espiramicina até o parto. Então, espiramicina você dá para a mamãe para tratar a mamãe. Passou de 16 semanas, passa para o triple para tratar o bebê. Investiga com 18 semanas e aí vai decidir se volta para a espiramicina, se segue tríplice até o parto, tá? Agora vamos supor, se você faz IgM-IgG positiva numa mulher que tem mais de 16 semanas, você pergunta se tem sorologia prévia, não tem, nem sabia de nada, aí você já não vai para a espiramicina, você já vai direto para o esquema tríplice, tá? Então, Caio, há alguns conselhos, só para você ter em mente que o que você está falando tá certíssimo, só que você tem que pensar que o que você está falando tem que bater com o que está no PEP.
Então, ok, tenho infecção, mas como é o nome da minha infecção? Toxoplasmose aguda gestacional. Aí você iria gabaritar o diagnóstico. Com relação às Claro, complicações, muito bem, a gente sempre lembra de várias complicações para não dar aquele branco. Coraminionites, malformações fetais, prematuridade, restrição de crescimento intrauterino, óbito, sempre vai morrer, né? E ali, talvez na hora de fazer os exames, se você tivesse dado uma apertadinha a mais, teria sobrado mais tempo ainda para você notificar o caso ao Sinan, tá? Aqui, gente, depois de vocês darem uma revisada no fluxograma, em todo o resuminho que eu preparei para vocês, que é chatinho esse fluxograma, eu deixei aqui para vocês a parte, eu sei, difícil, tá? Dificilmente alguém iria fazer essa estação e escrever do jeito que tá aqui. Mas eu acho muito importante vocês darem uma olhada nas estações anteriores do Revalida. Em 2024, caiu uma estação de abuso sexual, onde, a partir desse dia, dessa estação, eu percebi que em nenhuma outra estação o Revalida aceitava isso aqui, ó. Sorologia para HIV, hepatite B, hepatite C, toxoplasmose, ele não aceita. Você precisa verbalizar o que você quer de cada doença. Então, eu quero o HBS antígeno, isso aqui é do Revalida, tá, gente? Eu quero teste rápido e sorologia para HIV. Eu quero VDRL para sífilis. Eu quero anti-HCV para hepatite B. Eu quero anti-HBS, que é o antígeno o anticorpo de superfície da hepatite B. Então, eles não estão aceitando mais quem fala hepatite B, hepatite C, sífilis, HIV. E esses exames aqui, a gente pede em muitas estações. A gente pede em pré-natal, a gente pede em abuso sexual, a gente pede em acidente com material biológico. Então não pode brincar. Isso aqui é para você anotar no post-it, grudar na parede, tá? Porque pode vir essa estação desse jeito. Um pedido de exames de rotina e focado na sorologia, certo? Vamos ver o Pepe, Caio, juntos? Que você foi muito bem? É só para dar uma lapidadinha, mas você foi muito bem? Vamos lá, Caio. Você se identifica como médico, chama eu pelo nome várias vezes, perguntou o motivo da consulta. Aqui você foi show de bola. Vai pontuando aí. Você perguntou a data da minha última menstruação? Eu falei que eu não lembrava, né? A minha menarca, sexarca. Os meus ciclos, você perguntou se era regulares, se eu usava anticoncepcional, mas você perguntou a data da última menstruação? eu tenho memória que sim, mas se perguntei, agora não tenho Perguntou. certeza. Perguntou. Perguntei? Perguntou? Boa, A data da Jefferson. última vez, não. Eu Ele não perguntou lembro. a Até É, eu perguntar, acho que foi, eu perguntei se o seu ciclo, eu acho que não. perguntei eu perguntei, Data da última não a última. menstruação. Eu acho que ele não perguntou. Eu perguntei a primeira, É. sua menarca, não quando Ó, Caio, vou foi. te dar uma dica. Coloca numa gavetinha na sua cabeça, como se fosse uma gaveta, que toda vez que você perguntar a idade gestacional para uma gestante, você já vai perguntar a data da última menstruação, tá? Porque às Sim, vezes, não, eu tenho isso anotado do perfeito, seu esqueleto, eu seu só esqueleto. não acabei de perguntar. Porque às vezes ela não vai te dar a idade gestacional. Mas se você perguntar a data da última menstruação, pode ser que ela te diga algo, tá? O resto você perguntou: antecedentes obstétricos, se era minha primeira gravidez. Intercorrências. Intercorrências, não. Sabe por quê? Se eu tenho toxoplasmose, o que que você poderia ter perguntado? Na hora que você vê que tem alguma infecção, ou seja, uma sífilis, um HIV, uma toxoplasmose, uma hepatite, você pergunta: teve mal-estar, vômitos, náuseas? Ou seja, se eu tô com uma doença, você pode perguntar se eu tive algum sintoma na gravidez, né? Se eu entrei em Ok, contato com gato, é porque não deu tempo mesmo. Mas geralmente seria uma anamnese que você só iria fazer depois de você descobrir que eu tava com ver o exame. toxoplasmose. É. Sim, Medicações em uso, sim, vitaminas, ferro. Se eu tenho doenças, não me recordo. Hábitos alimentares, não. Eu não vivo sem uma carninha mal passada, para te dar um link com a toxoplasmose. claro. E eu não tenho gatos, mas onde eu trabalho, por isso que eu coloquei um asilo de idosos, tem vários gatos. Os idosos moram com os gatos. Então aqui faltou também. Aqui você não vai. Intercorrência, aqui não pontua. Aqui não pontua. Então aqui, ó, é os sintomas. Toda vez, Caio, independentemente se for uma infecção numa gestante ou não, mas todo pré-natal, você vai perguntar
Sintomas próprios da gravidez. Náuseas, vômitos, mal-estar geral, sabe? Coisas assim. Porque aí você já vai pontuar pelo menos o parcial. Só de fazer isso no seu Sim, esqueleto. Você solicitou o cartão de pré-natal e o cartão de vacina. Cadê meu exame físico? Você não quer me ver? Não quer ver como é que tá meu claro. bebê? Uhum. Aqui, parcial. Identifica que IgM e IgG estão reagentes. Solicita teste de avidez e interpreta que o teste ali baixo é de uma infecção recente. Muito bem, um ponto aqui. Agora, isso significa que, tá vendo? Sempre estica teu cérebro. Significa, Karina, que você tem uma toxoplasmose aguda gestacional. O Rivalida, ele quer diagnóstico e ele quer o diagnóstico completo, tá? Por isso que aqui você não pontua. Espiramicina, você deu o tratamento. Aí aqui, olha só minhas dúvidas, tá? Igual, quando tu olha a tarefa, você sabe que é um tratamento mais preciso, olha só, as tarefas aqui. Explicar condutas terapêuticas possíveis. O que significa isso? Para paciente, agora, no momento já, eu vou dar espiramicina. Mas aí minha dúvida, existe tratamento para evitar essas complicações fetais? Sim, tratando a mamãe a benefício do bebê, que é o esquema tríplice a partir de 16 semanas. Então, aqui, ó, voltamos aqui, ó. A partir de 16 semanas, trocar para o esquema tríplice. E com 18 semanas, você vai fazer aí a amniocentese. Então, aqui teria que ser 2 itens. Difícil, tá, essa estação. Você falou corioamnionites, falou óbito e já pontuou. Mais um ponto. Mais um pontinho aqui. Encaminhou para o pré-natal de alto risco. Muito bem lembrado, Caio. E responde as minhas dúvidas. Eu tinha 4 dúvidas, tá? Bastante dúvidas. O que me causou Uhum. isso, doutor? Como é que eu peguei isso? Aí, os fatores de risco para toxoplasmose. Contato com gato, carne mal passada, não lavar bem as mãos, contato com areia de gato. Então, aqui não pontua. E notifica o Sinan. Já viram que no Revalida, quando tem notificação, que geralmente em preventiva tem, os últimos checklists colocaram só assim: notifica o Sinan. O que, que eu acho que vai vir na prova de vocês? Algo a mais. Porque a prova sempre vem um pouquinho a mais. Em cada edição vem uma coisinha a mais. Notifico ao Sinan caso de toxoplasmose gestacional aguda. Eu sempre vou explicar o que eu tô notificando, tá? Então, gente, uma estação que não é fácil. É uma estação de UTEMA que tá dentro do pré-natal, um dos queridinhos do Revalida, nunca caiu, teve mudança no fluxograma recentemente e pode estar atrelado a uma discursiva na prática. Então, E é um caiu no tema para objetivo. repassar. Exato, e caiu na objetiva. Sempre cai uma questão de toxoplasmose. É chato isso aqui. É chato ter que ver a sorologia, interpretar. Cada sorologia tem um caminho diferente. Isso é lindo para estar no Revalida. E pedir ali os 4, 5 exames sorológicos também é rapidinho. Para quem treina, é rapidinho. E pode cair. E vai pegar muita gente. Deixa eu falar um feedback para o Caio, só que Boa, ele você deixou o anotou, aham. motivo de consulta para Para depois, depois. né? Eu acho isso perigoso, Caio. Eu prefiro que você fale sobre o motivo de consulta logo no início, mergulhe em cada motivo de consulta e aí depois você faz as perguntas obrigatórias. Tudo bem que tem perguntas numa estação de gineco-obstetrícia, assim como tem uma estação de pediatria, que a gente tem que fazer na estação, né? É. Eu prefiro que você fale o motivo de consulta, pergunte o motivo de consulta, mergulhe em cada um deles e depois você vai para essas perguntas. Porque senão passa muito tempo até você chegar no tema principal da questão. Outra coisa, isso aqui não é regra. Tudo isso que a gente está falando, todos esses feedbacks não são regras, né? A gente pode aplicar se a gente achar útil. Eu prefiro que leia a descrição do caso, o primeiro papel que a gente recebe na prova. Esse papel aqui, galera, eu prefiro que você entre na prova na fúria e leia em voz alta. Assim você já tira um pouco do nervosismo de ter entrado numa estação, você já solta a sua voz e se impõe um pouco ali na sala. Eu vejo que tem pessoas que têm medo de ler em voz alta porque vai prejudicar o entendimento. É questão de treino. Ler em voz alta, isso numa velocidade boa, não gastar muito tempo aqui e já está mais confortável com a voz. Beleza, Caio? Mas são só dicas que você segue se você se sentir confortável. Fechou? Não, não, eu tinha um costume sim de ler em voz alta, mas da. Eu Beleza. falo.
na mentoria que eu faço, eles falaram só para você ler, se você entendeu, seguir. Só Uhum. pelo. Mas entendo seu ponto, entendo seu ponto. Fechou. E o respeito ao seguir primeiro, eu também costumo pedir primeiro também o motivo de consulta. Mas como nesse já falou que queria mostrar exame, eu falei, vou fazer umas perguntinhas Sim. antes Você e depois sentiu a pedir os exames maldade da. depois. Você sentiu a maldade da estação da raiz, você falou, melhor tirar isso aqui da reta logo. Eu senti. Fechou, fechou. Falei, escolha o próximo pra mim, por favor. Vamos lá, o próximo. Gente, agora é a estação de pediatria, hein? A mais difícil do A dia. mais difícil do dia. Assim, se cair esse tema, eu sei que. E tem tudo, tá, pra cair. A gente estudou bastante os temas da primeira fase e esse foi um dos temas, assim, que a gente tá suspeitando que vai cair. Talvez diretamente ele não, mas esse tópico, essa área, ela vai cair. Vamos lá? Felipe Pimentel, já chegou? Sei lá. Se não, Andréia Albuquerque. Vamos, Andréia. E a Areta também. Cadê a Areta? Bora, Areta. Falei pra você que você não ia fugir. Eu tô dando risada aqui. Eu vou te chamar todo dia, não é possível. Algum voluntário do nosso grupo de estudos que queira fazer a estação de pediatria com o Pablo? Bora eu. Vamos. Bora, Neto! É isso! E aí? Boa Amor, noite. No carro, cheguei agora. olha aí. Boa, Maravilha. Neto! Vamos lá. Maravilha. Tá só ouvindo vocês. Doutor João. Saudade de você, cara. Oh, Saudade, tá. Viu? Neto! Pega uma caneta e um papel para você poder fazer essas estações híbridas nossas aí. Vou pegar agora, meu irmão. Galera, eu sempre falo na minha mentoria, na aula de pediatria da mentoria nossa, que as estações de pediatria, eles tendem a inventar um pouco mais do que o normal. Porque não tem ator ou atriz menor que 18 anos, né? Não tem ator ou atriz criança. Acontece de ter um pai ou uma mãe que vão estar presente ali na sala. Pode ter um manequim no colo ou não. Pode ter só um manequim lá no fundo, na maca, como aconteceu na estação de anafilaxia. Ou pode ter só a mãe lá, como aconteceu na estação do autismo, né? Que foi essa da última prova, que caiu anafilaxia e autismo em pediatria. Então eles tendem a inventar um pouco mais do que o normal. Para a gente não fugir muito do que o INEP faz, essa é a estação mais difícil do dia aí que o Dr. Neto escolheu. Não é nada demais, não é nada demais. Tá Aqui, certo. o que é minha intenção aqui, e da Raíssa também, a gente não está avaliando o quanto vocês estão dominando o tema que a gente vai fazer a estação, a gente não está avaliando a nota que vocês vão tirar no final dessa estação. O que eu quero ver é a cadência de perguntas, se estão conseguindo fazer perguntas em bloco, se está conseguindo chegar na hora do exame físico, ou seja, terminar na amnese num tempo bom. Como é que está o seu pedido de exame físico? Como é que está o seu pedido de laboratório, quão completo ele está? Se na hora de dar o diagnóstico, você fala diagnóstico, dá diagnósticos diferenciais, dá orientação e marca retorno, tá? Cada vez mais presente na prova do Revalida é marcar retorno, tá? Aconteceu 2 vezes isso na prova passada. Eu quero bastante atenção nisso. A regra é o seguinte, Neto. É uma regra na realidade. Não pode finalizar a estação, não pode se despedir cordialmente, beleza? Beleza. Beleza? Então, você vai estar na frente da porta 3, ou da porta 8, dependendo do dia de prova que você vai estar fazendo. E você vai lembrar de certas coisas que você tem que perguntar numa estação de pediatria. Tá bom? Beleza. Vamos fazer. A minha vai ser com 9 minutos. Não tem piedade igual a Raíssa. Eu vou fazer com 9 minutos. Você não pode finalizar a estação. Se tiver alguma travada, deu alguma travada durante a estação, pede para ler as tarefas. Travou de novo, pede por dúvidas da paciente. Fechou? Fechou. Vamos lá então. Em 3, 2, 1. Valendo. E laboratório, consultório, de observação.
Seu médico de idade de atenção primária atendeu a mãe acompanhando seu filho de 5 anos, com queixa de mau comportamento escolar. Veio a carta da escola, anamnese, exame físico, posto-diagnóstico, conduta adequada, preencher e mostrar para cá uma empresa, caminhar referência, beleza. Olá, boa noite, tudo bem? Sou o doutor Danival. Queria saber seu nome, idade, profissão, procedência, estado civil, por favor. Também gostaria de saber o nome da criança, idade da criança, por gentileza. Oi, doutor. Meu nome é Solange, tenho 45 anos, sou casada, eu sou empresária. E esse aqui é o Lucas, ele tem 5 anos de idade. Tudo bem, Solange? Qual o motivo de consulta do Lucas com a gente hoje? Doutor, entrego essa carta aqui para você. Eu Certo. recebi um comunicado escrito da escola, doutor, que está falando sobre o comportamento do meu filho. E eu trouxe aqui para você para que você me ajude a lidar com ele. Nem os professores estão aguentando ele. Tudo bem. Então, empresários responsáveis, a equipe escolar vem, por meio desta, informar que o aluno Lucas tem apresentado de forma recorrente dificuldade de seguir orientações e regras, com episódios de irritação e perda de controle emocional em algumas situações escolar. Esse comportamento tem impactado sua rotina, sua participação em suas atividades e ocasionalmente dinâmico com colegas e professores. Diante do quadro observado, sugerimos que a família procure avaliação especializada para melhor compreensão das causas e orientar a estratégia de manejo de acompanhamento. A escola permanece à disposição para corroborar informações que possam auxiliar o processo para alinharmos ações em conjunto. Atenciosamente, coordenação, beleza. Então, aqui, mãe, a gente vê que a escola deu uma cartinha aqui, né, dizendo que ele está com mau comportamento e tudo mais. E eu queria saber da senhora, né, como é que é o comportamento dele em casa, se ele sofreu algum tipo de trauma, algum tipo de violência, tanto violência física, sexual ou psicológica. Então, doutor, eu estou notando bastante mudança de comportamento dele. Ele está apresentando uma alteração no comportamento em relação ao que ele tinha apresentado no início da infância dele. Está sempre irritado e está sem paciência para nada. Certo, beleza. Ele tem dificuldade de seguir regras, tem dificuldade de fazer atividades, tem dificuldade quando a senhora reclama ele muda o estado de humor dele. Olha, ele tem sim uma dificuldade em cumprir as regras e obedecer às ordens. Ele faz escândalo e eleva o tom de voz rapidamente. Beleza. Como é que está o crescimento, desenvolvimento e alimentação dele? Doutor, a alimentação dele está normal, crescimento e desenvolvimento também. Tudo bem. A senhora tem mais algum apoio familiar? Tem mais alguém que cuida dele? Sim, eu sou casada e Uhum. o pai dele me ajuda também. Tudo bem. A senhora, o seu filho, né, ou alguém da família tem algum problema psiquiátrico, tem alguma comorbidade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares? Todo mundo saudável, doutor. Certo, beleza. Como é que tá a alimentação dele? Como é que tá o sono dele? Olha, ele dorme pouco, tá com sono irregular, tá despertando várias vezes durante a noite. Tô notando que ele tá indo dormir tarde. E quando eu peço para que ele vá deitar, vá dormir, ele fica irritado, me xinga, fala em voz alta. Tudo bem, beleza. Ele faz uso de medicamentos, tem alergia medicamentosa, possui cartão de vacina, caderneta da criança? Doutor, as vacinas estão em dia, mas eu esqueci de trazer, tá bom? E qual foi a outra Hum. pergunta? Se tem cartão de vacina, caderneta da criança, Uhum. certo, beleza. Ele tem algum histórico de violência na escola, algum histórico de bullying? Não consta, doutor. Não consta, né? Tudo bem. Eu vou avaliar seu filho, a senhora me permite? Uhum, permito. Bem, eu vou chamar a enfermeira aqui na sala, vou paramentar a enfermeira, vou lavar e secar as mãos, vou calçar as luvas, colocar touca, óculos, gorro, máscara. Quero fazer rinoscopia, horoscopia, otoscopia do paciente, quero peso, altura, MC. Eu quero também ver o aparelho cardiovascular, aparelho respiratório, inspeção, ausculto, palpação, percussão do abdômen, tórax do paciente, uma crioscopia crânio-caudal. Consta? Também Consta. quero o gráfico poder plotar aqui, se tiver, da OMS. Ok. Exame físico. Certo. Durante a direção do exame físico, observa a agitação, inquietude, responde perguntas, forma precipitada, antes deles, beleza. Questão ouvida quando se fala, pressão arterial 10/5 está normal, frequência cardíaca está normal, frequência respiratória 22, temperatura que está normal, certo. Peso 25 quilos, altura 1,30, IMC está 14,8, aparelho cardiovascular, sem alterações, paranexo, sem alterações. Beleza, existe a plotagem aqui para a gente colocar no gráfico? Não consta, doutor. Não consta, tudo bem. Olha só, eu queria fazer outra pergunta, mãe, para a senhora. Seu Uhum. filho, ele teve algum quadro, quando ele estava no desenvolvimento dele, ele andou na ponta dos pés, ele chegou a gesticular com as palavras, ele consegue acompanhar tudo que vocês conversam com ele? Doutor, não consta.
Não, tudo bem, beleza. Anamnese, não fiz, por diagnóstico. Olha, a minha hipótese diagnóstica aqui, tá? Que seu filho está tendo uma síndrome da oposição desafiador, tá? Esse é o meu diagnóstico que ele está tendo. E se não fosse isso, poderia ser um quadro de autismo, poderia ser um quadro. Tá, só esses dois meses tá bom. E eu vou estar encaminhando seu filho, tá? Quero encaminhar ele para a equipe EMUD, certo? Ele vai ter Doutor, por acompanhamento. favor, escreva e verbalize os seus encaminhamentos. Certo. Então, o paciente veio aqui na unidade no dia, hoje é 15, 5 anos, tá? Ele apresenta transtorno com o seguinte diagnóstico, transtorno desafiador, tá? Ele possui a carta da escola, que traz, que a mãe traz consigo em consulta, e nessa carta relata que o paciente está tendo dificuldade no aprendizado, tendo dificuldade com os colegas, com relacionamento na escola. O meu caminhamento vai para a equipe EMUD, né, ao qual eu encaminho o paciente para um nutricionista, primeiro, tá? Nutricionista. Também encaminho ele para um pediatra, para ser acompanhado. Vou encaminhar ele também para um psicólogo, beleza? E eu vou marcar uma consulta, carimbo, botar a data de hoje, Uhum. beleza? Tá aqui carimbado, CRM está aqui já, em nome de Jesus. E marco uma reconsulta com ele aqui na unidade. Pode repetir, por favor? Ah, tem uma dúvida? Então, doutor, eu queria saber se tem algum medicamento para curar isso. Não, não. Infelizmente, a gente não vai entrar com medicamentos, tá? O principal acompanhamento que eu vou fazer aí, né, vai ser com um psicólogo. Então, a gente vai conversar com ele, a gente vai eh, ter medidas comportamentais, principalmente com o sono dele, tá? Para ele ter essa melhora. Então, a gente vai tirar telas dele, né? Não sei se ele faz uso de telas antes de dormir. Você vai regular primeiro o sono dele, tá? O ciclo Uhum. circadiano dele. Ele vai ter que ter rotina, certo? Ele vai ter que fazer uma atividade física, ele vai ter que ter horário para dormir, horário para acordar. Ele vai ter horário de suas principais refeições, café da manhã, merenda, almoço, lanche da tarde, janta, certo? E também a gente pode matriciar ele, tá? Na escola, para que ele seja acompanhado por um psicólogo também da área Uhum. e que ele sente na frente da classe, né, para que ele venha prestar atenção também. Isso vão ser umas condutas e a gente vai estar acompanhando ele e marca uma reconsulta com ele daqui a 3, 5 dias aqui com a gente e só isso. Mais alguma dúvida? Você pode verbalizar os 3 encaminhamentos que você escreveu, por favor? Sim, eu encaminhei para o psicólogo, tá? Encaminhei para o pediatra e encaminhei também para nutricionista infantil, Ok. certo? No momento não vai ser preciso pedir de exames e o diagnóstico é clínico, tá? É, só isso. A senhora se mudou ultimamente? Mudou os seus hábitos? Tempo! Tempo! Ah, Caraca, doutor Neto, muito bom, cara. Muito bom mesmo. tamo junto, meu brother. Nossa, cara, você tá com a teoria em dia, diagnóstico diferencial em dia, perguntou caderneta de saúde da criança, perguntou Todo, caderneta de vacina. equipe sangue dos olhos, né, papá? O brother, o Cara, caderno que vocês fizeram, todas as estações que vocês fizeram comigo, tá tudo aqui, ó. que massa, cara. Tudo aqui, tudo organizadinho. Que Então, massa. o que é que eu fiz? Reduzi os tempos, estou fazendo 3, 5 temas por dia, revisando. Vamos Perfeito. conseguir para a galera aí, para a galera não cansar, né? Que a gente não sabe o dia da Boa, prova. boa. Você fez uma coisa, depois você até me fala, que normalmente eu cobro sempre pra galera perguntar sintomas associados. Só que eu acho que você percebeu que nessa estação você não ia gastar muito tempo em sintomas associados. Por exemplo, você não perguntou por alteração gastrointestinal e higiene urinária. Isso foi uma decisão consciente ou você decidiu, você esqueceu? Não, foi muita porrada mesmo que vocês me deram. Tá certo. Raiz Só de isso. energia. Cara, você foi muito direcionado, foi muito bom, tá? Valeu. Uma coisa que você não perguntou gastrointestinal e urinário, não tinha resposta para isso, mas você perguntou de alimentação e sono.
Eu acho que é de atividade física que estaria dentro dos hábitos, você não perguntou. Você Foi perguntou por mesmo. atividade física? Não, só encaminhei para atividade Para mim, física, de no fazer bloco exercício. de, assim, perguntamos de antecedente familiar e pessoal junto. Abaixo disso, eu vou para hábitos, alimentação, sono, atividade física. Acho que numa criança de 5 anos já vale a pena a gente É, perguntar algo de atividade física, né? Essas crianças cada vez mais jogando computador e videogame cada vez mais cedo, eu acho legal perguntar, meter no seu junto nesse bloco de sono e alimentação. boa. O seu pedido de exame físico, você começou com 3 minutos e 53, ou seja, 3:53 até acabar a sua anamnese. Um tempo ótimo. Dica para a galera que está fazendo estação, peça para o seu parceiro que está fazendo estação contigo te falar depois que acabar a estação com quanto tempo você chegou no exame físico. Eu acho um tempo bom abaixo de 4:30. Não passando de 4 minutos e 30, tá ótimo, porque normalmente, galera, normalmente, a maior parte dos pontos não estão na anamnese, né? Tem estação sim que não tem motivo de consulta nenhum, uma estação de puericultura, onde a gente ganha muito ponto na anamnese, mas na maior parte dos pontos não está na anamnese. Beleza, no exame físico, você fez uma coisa que a galera tá esquecendo demais, que é lavar as mãos e se paramentar. A galera tá ficando tão craque em fazer belos pedidos completos e robustos que tá esquecendo de lavar as mãos e se paramentar. Outra coisa ótima que você fez, que eu acho que tem que fazer em toda, acho não, é obrigação fazer nas estações de pediatria. Rinoscopia, otoscopia e oroscopia. É. Quem fez isso, quem tinha isso no seu esqueleto, inclusive nas outras estações, pontuou 0,8 na estação de clínica quando teve síndrome de. Quando teve paralisia de Bell. Para descartar a síndrome de Hansen-Hunt, tinha que pedir uma otoscopia. Então, quem tinha isso, demora 2 segundos, galera, para vocês terem rinoscopia, otoscopia, oroscopia em todas as estações. Vale muito a pena. Fez um pedido de exame físico ótimo, tá? Tem um detalhe que, quando a criança. Não se aplica essa estação, mas já estou dando dica para todo mundo. Quando a criança é mais novinha, vale a pena a gente falar para a mãe despir a criança, beleza, galera? Raramente isso vai custar muito ponto. É igual o tema de repetir o nome do paciente, nome da mãe e nome da paciente. Às vezes está lá 01, 02 numa estação de pediatria, de preventiva. Mas, galera, acreditem, tem gente que reprova por 01, 02. Eu acho que vale a pena vocês batalharem por cada ponto, beleza? Você já deu o diagnóstico e deu um diagnóstico diferencial. Tava aqui na nossa tarefa, que eu acho que Uhum. você tinha visto, né, Neto? Aqui você tinha visto o Vi, diagnóstico diferencial? Perfeito. vi. Muito E bom. também, professor, eu botei isso na minha vida de É tudo que isso eu aí. faço. Cara, se é um abdômen agudo, eu falo três, cinco coisas. Então já ficou meio que já Eu automático. gosto Quando o disso. diagnóstico, eu já falo. Eu gosto disso. Inclusive, eu gravei uma aula hoje para a galera de exantemáticas. Eu falo isso. A gente vai treinar. Uma vez que eu dou o diagnóstico, eu me forço a falar 3 diagnósticos diferenciais. Eu me Isso. forço a falar 3 complicações. Galera, isso é muito bom porque te faz aprofundar na teoria. Isso é um estudo que eu vou elevando o nível do estudo cada vez mais, vai ficando mais difícil e mais difícil para chegar na prova e tá fácil. Galera, realmente, Dr. Neto acertou. Era um transtorno opositor, desafiador. Tem diversas maneiras de verbalizar esse tipo de diagnóstico. É o famoso TOD. Pode, é. Perfeito, você identificou muito bem. E eu Muito falo bem. pra você, eu só acertei também porque eu fiz a É, prova do Enare agora e eu errei essa questão do Enare. é, Entendeu? Então eu acho que tinha lá autismo. E sim. daí eu falei, cara, como é que eu erro um negócio desse, né? Sim. E daí eu cheguei, estudei e eu vi, então o paciente vai ter essa dificuldade aqui em casa, a regra, então já ficou. Então nunca mais esqueci. Boa, boa. E já caiu, caiu no Enário, verdade? Caiu também no Revalida, já na prova múltipla escolha, né? Já caiu também. Então, a gente sabe que as questões, as citações são tiradas da prova da primeira fase. É É, uma aposta nossa, como já caiu do autismo, né, na prova passada, transtorno do espectro autista, chance de cair um TDAH, que está super na moda, super em alta, e um bom diagnóstico diferencial de TDAH é o TOD. Bom, vamos lá ver esse PEP. Identifica-se, cumprimenta a mãe, mantém contato visual, pergunta o nome da mãe da criança. Eu adicionaria aqui, só para deixar mais difícil, falar que tem que repetir o nome da mãe da criança uma vez. Galera, só falar bem-vindo, tal e tal. Acabou. Já beleza. passo para o motivo de consulta. Pergunta o motivo de consulta,
Deixe a mãe explicar sem interrompê-la. Perfeito. Pontuação completa. Pergunta sobre hábitos e comportamentos sociais, interação, relacionamento com pais, irmãos, colegas e professores. Um detalhe do Todd, que depois tem um resuminho ali na frente, é que esse comportamento de desobediência, de irritabilidade, de confrontamento, vingança, ele não pode estar conectado ao irmão. Quando é o irmão ou a irmã, não conta, tá? Tem que ser em relação a outras pessoas. É meio que a gente considerar que a birra de irmão é algo já esperado. Tem que ser algo à parte disso. Então ele vai demonstrar também desobediência, você perguntou, mudança de comportamento. Eu acho que essa pergunta específica, não sei se você perguntou se é a primeira vez que isso acontece, se notou alguma mudança, mas eu lembro que eu acabei respondendo. Você lembra que você perguntou algo Foi. relacionado ao item 3? Eu perguntei à escola Sim, e eu não vou lembrar, não vou lembrar. tudo bem, tudo bem. Agressividade sim, agitação sim. Culpa. Aqui é o paciente com TOD, ele nunca assume a culpa de nada, ele vai culpar terceiros ou alguma situação. No menino de 5 anos acho um pouco difícil a gente perceber isso. O padrão do sono lembrou muito bem, comunicação lembrou muito bem. Gostei que você perguntou do bullying em relação ao relacionamento dele com os colegas na escola. Estereotipias, abana as mãos, anda na ponta dos pés, muito bem perguntado. No Revalida a gente ganha ponto buscando diagnósticos diferenciais tanto na anamnese quanto no exame físico no laboratório. Então foi ótimo. Atos de vingança e rancor. Isso aqui, galera, é o último dos quesitos do diagnóstico de transtorno opositor desafiador, mas é muito presente. Ele aparece com menos frequência no comportamento da criança que tem TOD, mas ele é presente, caracteriza demais o TOD, que isso não está presente num transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, como o TDAH. Perfeito. Aqui, pontuação completa. 4. Cara, Pergunta sobre outras doenças, problemas de saúde e uso de medicamentos. Essa pergunta eu acho que eu senti falta. Medicação você perguntou, mas eu acho que você perguntou se ele tem alguma doença diagnosticada? Talvez você perguntou. eu perguntei assim, se na família tem alguém com algum Sim, distúrbio psiquiátrico, perguntei se tinha alguma comorbidade. Perguntei englobando assim, sim. não só ele, É, como ele, a mãe e o pai, entendeu? eu já englobo junto com a medicação. Ele tem alguma doença diagnosticada? Faz uso de alguma medicação continuamente? Tem alguma alergia? E aí, no antecedente pessoal e familiar, você fez, foi perfeito. Eu gosto de englobar também antecedente pessoal e familiar de relevância em relação a diabetes, hipertensão, câncer, alergias. Isso você fez. Um nível 2 desse esqueleto que eu falei agora seria fazer essa pergunta que você fez: antecedente familiar de transtorno psiquiátrico. De acordo com a estação que eu estou vendo, eu vou me aprofundar. Eu vou adicionar ao meu esqueleto uma pergunta que é mais pertinente, tem mais a ver com a estação que eu estou fazendo. Isso foi ótimo que você perguntou esse item 3, antecedente familiar de transtornos psiquiátricos. Outras doenças e medicação de uso contínuo. Eu acho que só faltaria esse item 1 sobre doenças nessa criança mesmo. Beleza. 5. Solicitou caderneta de saúde da criança, solicitou a de vacinas também. Solicita exame físico geral e neurológico. O neurológico, você acho que você não solicitou? Solicitou, doutor? Não vou lembrar, não. Pedi ajuda aos universitários aí. Ó, o que eu tenho anotado, você finalizou com inspeção, auscultação, palpação, percussão do abdômen, tá? Neurológico não. Não, é. Boa. Aí, Marcos está de olho. Boa, Marcos. Boa. Formula e verbaliza hipótese diagnóstica, transtorno opositor desafiador, matou, foi na mosca. Doutor, na verdade, ele falou síndrome, não falou Ih, transtorno. Opa, aí. aí sim. Então eu falei. Então tá falado. Se a doutora falou, tá falado. Eu não anotei, Obrigado. tá? O neurológico. Eu falaria uma avaliação neurológica e avaliação psiquiátrica. Breve. É, Tá tudo limpo. doutora Que Carneiro horas você falou algo falou? aí? Acho que a doutora Carneiro tá falando que você falou também. Vamos contar o ponto, então. Não falei, pronto. Valeu. Diagnóstico diferencial. Você falou do autismo, né? Você falou, ia falar mais um, Vem. mas acabou não falando, né? Foi, Tá tonto aqui, ó. Deixa eu ver quem que é que tá fazendo um barulho aí. Então não é, então fica aí. Carneiro. Doutora Carneiro. Eu vou achar ela aqui. Foi. Bom, do diagnóstico diferencial você matou na mosca. O principal diagnóstico diferencial, galera, é o TDAH,
mas é uma condição que normalmente está acontecendo ao mesmo tempo. Um né? pouquinho mais de 60% da galera que apresenta TOD, da criancinha que apresentou TOD, ela vai apresentar ou apresenta TDAH. Tá? O transtorno do espectro autista dá para a gente diferenciar bem em relação a esses comportamentos, movimentos repetitivos. Transtorno de conduta é algo que ele tem mais chance, tem mais predisposição de demonstrar um transtorno de conduta, alguma coisa um pouco mais séria, né, do que simplesmente um TOD. E transtorno de humor e ansiedade também são mais presentes na vida da criança, quando ela se torna adulta, essa criança com TOD. Aqui era para falar só um deles, você já matou de cara no autismo, tá ótimo. Boa. Professor, Uhum. eu fiquei com uma dúvida agora. O que seria, no caso, um transtorno de conduta? Um Aqui, no transtorno caso. de conduta, por exemplo, a esquizofrenia vai ser um transtorno de conduta, Ah, tá? Uma- fechou. é algo mais sério. Vou ter que Fechou, desconectar esse beleza. microfone. Vocês estão me escutando, galera? Eu tô. Tá. Sim. Sim. Bom, condutas não farmacológicas. Terapia cognitiva comportamental. Eu sei, você indicou ele ao psicólogo, né, doutor? Foi. Uhum. Perfeito. Eu vi que nutricionista faz todo sentido indicar para o nutricionista também. Faz todo Sim. sentido. Aqui, nas nossas 3 encaminhamentos, não tinha nutricionista, mas com certeza é um bom encaminhamento. Terapia cognitiva comportamental. Qualquer transtorno psiquiátrico, galera, seja psiquiatria infantil ou psiquiatria na clínica médica ou em preventiva que a gente encontrar, vamos treinar a falar terapia cognitiva comportamental. Para autismo, para TDAH, para depressão. Tudo isso vai valer a pena. Inclusive um paciente que você ativou spikes e vai dar uma notícia de câncer. Terapia cognitivo comportamental é ótimo, tanto para o paciente quanto para a família. Treinamento dos pais. Aqui, como é uma criança, tem que treinar os pais, tá? Isso é a principal parte do tratamento é com os pais. Rotina de sono, você notou que ele tinha alteração no sono e você falou sobre o uso de telas, como dormir melhor, ótimo. Ele vai ter que ter rotina, você falou, rotina e planejamento diário, intervenção escolar, cooperação escola-família supervisão, evitar punições físicas e discussões prolongadas. Se você perguntasse um pouco do castigo, eu ia soltar um pouquinho do que está acontecendo em relação ao que a gente está fazendo para corrigir esse comportamento dele. E aí você poderia falar, ó, não pode fazer de tal e tal jeito e valorizar comportamentos positivos. Bom, aqui você passou de 4, pontuação completa. Vamos ver nas orientações. Orienta que não há uma farmacologia específica, não tem um medicamento específico. Realmente, galera, a gente sabe que os médicos acabam lançando mão muito fácil de medicação, tá? Risperidona é muito utilizado para criança com TOD. E para crianças que têm um TDAH já diagnosticado, ou uma suspeita muito alta de TDAH, a galera também usa os inibidores da recaptação de serotonina. Mas a verdade é que não existe um medicamento que trata transtorno opositor desafiador. Eles tentam tratar as consequências ou qualquer comorbilidade que está vindo junto a esse transtorno, e não é primeira eleição você jogar um medicamento, então você acertou, doutor. E 10, verbalize e preenche corretamente o impresso 3. Bom, dentro do Emult vai ter tudo isso, né? Vai ter a nutrição, vai ter o psicólogo, vai ter o psiquiatra. Na hora de escrever, psiquiatria infantil ou neuropediatria, que seria um do autismo, um neuropediatria seria o ideal. Psiquiatria, nesse caso, para mim seria ideal. Psicologia, para fazer o tratamento com a terapia cognitiva comportamental e ativar o Emult. Galera, sempre treinem em ativar o Emult. Falar, literalmente verbalizar, eu ativo o Emult. Beleza? Doutor, muito boa a sua estação. Pouquíssimo feedback assim que eu pude te dar para realmente melhorar, Obrigado. tá? Só para a gente ver o Todd aqui, galera, muito presente, irritabilidade, desobediência, essa parada que a pessoa sempre arranja culpa aos terceiros, vingança, né, comportamento vingativo e prejuízo. Ele está sofrendo na interação social, sofrendo no rendimento escolar, sofrendo em casa, em relação à família dele. O diagnóstico. Para dar o diagnóstico, para fechar o diagnóstico, tem que estar ocorrendo esse comportamento por mais de 6 meses. Se é uma criança menor que 5 anos, tem que estar ocorrendo esse tipo de comportamento quase, é bem assim que está escrito, na maioria dos dias.
Se é uma criança maior que 5 anos, é de 2 vezes ou mais por semana. Esse tipo de comportamento vai estar acontecendo. Aqui seriam os principais diagnósticos diferenciais. Eu vou mostrar para vocês os critérios já já. Conduta não é farmacológica já de cara, por mais que o pessoal passe a medicação. Não é farmacológica. A gente vai fazer, vai ativar o EMULT, psicólogo, psiquiatra e psicólogo e psiquiatra para a família. A família vai ter atendimento também para eles serem treinados. Olha aqui a medicação, galera. Primeira escolha seria a risperidona. Risperidona, que é usar um antipsicótico usado até quando tem tentativa de suicídio, né? É para tirar um pouco dessa gana, desse comportamento impulsivo. Então, só que o que acontece? Um antipsicótico deixa a criança super sonolenta. Tentam, inclusive, dar à noite, porque o efeito, a vida média desse medicamento continua durante o dia, mas é um medicamento que deixa a pessoa muito sonolenta. Numa criança que está com teve tentativa de suicídio, tentativa autolítica, ótima, a criança está sonolenta. É o que a gente quer nesse momento. Mas numa criança que tem transtorno opositor desafiador, que está indo para a escola, deveria estar brincando com os amiguinhos, está sonolento o dia inteiro, tem consequência, né? Não usando risperidona, pode-se usar inibidor da recaptação de serotonina. Beleza. Vamos aqui só para vocês verem os critérios. Galera, esses aqui são os critérios. Então, duração de no mínimo 6 meses de humor raivoso e irritável, comportamento desafiador, índole vingativa. O que ele deve incluir? Tem 3 categorias de sintomas, e dentro dessas categorias tem vários tipos de comportamento. Ele tem que ter pelo menos 4. Lembrando, não vale que esses comportamentos aconteçam com o irmão. Quando acontece com o irmão e com a irmã, não conta. Tem que ser com o colega da escola, com o pai e com a mãe. O que ele pode ter? Frequentemente ele está perdendo a calma, demonstra sensibilidade excessiva, qualquer coisinha tira ele do sério, raiva constante e ressentimento. Agora, no comportamento que é questionador e desafiante, costuma desafiar a figura de autoridade, recusa obedecer regra, incomoda deliberadamente outras pessoas, tenta culpar os outros pelos próprios erros, e índole vingativa, que é o que tem que apresentar menos frequência, mas ele tem que estar presente, apresenta comportamento maldoso ou vingativo pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses. Eu sei que tem gente que tá vendo isso aqui, tá vendo eu leio isso aqui, tá falando assim, ué, talvez eu tenho ou tive TOD. Eu sei que tem muita gente que tá pensando isso aí. Só que, galera, para você ter TOD, né, para você pensar que realmente você teve TOD, isso tem que ter prejudicado o seu rendimento escolar, tem que ter prejudicado os seus relacionamentos com seus colegas, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, prejudicado mesmo, né? Provavelmente seus pais teriam sido chamados na escola continuamente. E suas notas não estariam muito boas, e provavelmente você não estaria cursando medicina, e provavelmente não teria finalizado sua faculdade de medicina. É por aí, tá bom? Então não é que todo mundo que apresentou, todo mundo tem um pouquinho de repulsa contra a autoridade, tá? Uma criança com TOD, a gente vai ver o enunciado, a questão, vai deixar claro para você que está tendo um acometimento em outro, está afetando ele em outras esferas da vida, ok? Lembrando, para criança menor que 5 anos, vai ter que apresentar na maioria dos dias. Numa criança maior que 5 anos, os sintomas devem ocorrer pelo menos uma vez por semana, por pelo menos 6 meses. Tá bom, galera? Essa foi a nossa última estação, a estação mais difícil do dia. Mas agora a Raíssa vai fazer uma estação. Eu Capítulo. posso deixar um recado, professor? Pode deixar, pode deixar um recado. Posso? Então, tem uma galera aqui que alguns eu conheço, né? Outros não Uhum. conheço. Então, eu gostaria de falar que vocês estão se preparando com os melhores, tá? E eu tive acompanhamento aí com a doutora Raíssa, com toda a equipe dela, e assim, são coisas minuciosas assim que eles acabam corrigindo, né, na gente. Eu entrei na mentoria dela com a cabeça e saí completamente diferente de lá. Então, assim, são coisas, são feeling que se vocês puderem aproveitar assim cada segundo mesmo, anotar que não faço aqui, ó, por exemplo, mais que eu fui bem, né? Ela sabe disso, a doutora Raíssa. Eu anoto tudo, entendeu? Então depois eu reviso, eu vejo que posso melhorar. Porque eu nunca fui bom, né? E eu não me considero assim bom. Eu sempre estou aprendendo, né? A gente tem que melhorar. E ninguém é tão grande que possa aprender, né? Nem tão pequeno que possa ensinar, entendeu? Então, joguem duro com ela aí. Esse, assim, é um desejo de vocês
E se eu fosse indicar uma mentoria, né, para outras pessoas? Para a Raíssa, não. Eu indicaria ela porque eu conheci a equipe, eu conheci todos os professores, eu fui acompanhado e valeu a pena, tá bom? Ô, Valeu, Neto, pessoal. mas o mérito é muito seu. Se todo aluno fosse tão dedicado como você, meu Deus do céu. Sempre estava lá, sempre pedia para fazer checklist, então fazia as atividades, se preparava, estudava, porque assim, tem que fazer a parte também, né? Então, Sim. não tem curso que aprova ninguém. É vocês mesmo, é o mérito. Quem senta na cadeira, quem vai, quem estuda, quem chama o colega para fazer checklists. Aqui é uma entrega constante, né? A mentoria, ela tá ali meio que para mostrar, talvez, um caminho que a Verdade gente já mesmo, trilhou. doutora. Pegando essa brecha Aham, aí, eu indico o olho fechado. E assim, apavorada, até que um monte, né, pentelhava você, falava, doutora, não sei o que que eu faço, desesperada, e terminei assim, tranquilamente, a gente sempre tá aprendendo, né? sim, Mas super indico também. sua fofa, você tá correndo de mim, né? Na próxima eu vou te chamar de novo, Areta. Não, eu vou tomar, eu tenho timidez, né, doutora? Então, Tem problema. Não tem problema. É bom que você faz uma estação na frente de 150 pessoas. Lá no dia, 3 pessoas vai ser fichinha. Você tá entendendo? Então vamos botar aqui pra torar logo, que lá no dia fica fichinha. Deixa eu te contar uma observação aqui. Na hora que tu mandou Uhum, esse link do nosso grupo lá, que eu nunca tinha entrado, foi a primeira vez que eu entrei aqui. Agora que eu vi assim, que tem uma proporção de gente muito grande. Eu uhum. achei que seria só o meu grupo ali, de 5 pessoas ali. Hoje Na a hora gente que eu fui ver, abriu, né, pra todo mundo. Mas essa live, Neto, é da galera do grupo de estudo da quinta-feira. Toda quinta-feira é fechado para eles, né? É porque nessas últimas 2 lives, como a gente trouxe essa atualização, aí eu achei interessante trazer todos os alunos da claro, mentoria, né? Porque as primeiras turmas da mentoria que foram lá para novembro, como não tinha saído nada, né? Nem saiu o edital ainda, mas não tinha saído nada dessa novidade. Então eles não acabaram não treinando nenhum checklist durante a mentoria, só uma estação que eu fiz de doença da mama. Então, toda atualização eu abro para todo mundo participar. Mas quinta-feira é assim, é bombástico, tem vários eu alunos. vou colar com você vai para aprender. Perfeito, perfeito. Meus Valeu, Vani. amores, como prometido, olha só, eu fiz essa apostila, né, com a ajuda de todos os professores, porque eu tive que chamar o time inteiro. Cada professor dentro da sua área trabalhou um tema com vocês, então a gente fez 5 checklists inéditos, criados agora nessa semana, semana passada. E aí, como prometido, eu peguei esses checklists, fiz mais algumas outras pesquisas, né? Então, aqui fui escrevendo. Além do checklist dos resumos do PEP, no final eu coloquei aqui, né, que eu vou entregar para vocês agora, essa apostila completa para vocês baixarem. Então, eu coloquei essa parte aqui, que eu acho interessante comentar um pouquinho, que é percebendo padrões. A verdade é que tudo que é novo assusta, né? Óbvio, se eu tô me preparando para Revalida e do nada cai que a minha prova não vai ter mais discursiva, mesmo eu odiando a discursiva, eu não vou agradecer. Eu vou pirar, porque é novidade. Mas aí, todo mundo que fez a primeira fase viu que foi de boa, no sentido de não ter a discursiva. Não é que ficou a prova mais difícil. Da mesma forma que agora estão falando que vai ter discursiva na prova de vocês, o que que a gente pensa, né? Friamente, já que eu não tô no calor da emoção, porque eu não vou fazer a prova, eu tô só preparando vocês. A verdade é que sempre teve papel e caneta no Revalida. Aí o que que eu fiz? Eu peguei todas as provas que já caíram, que tiveram papel e caneta, literalmente papéis impressos que você escrevia, plotava, marcava, fazia cálculo e depois o papel era descartado, que vai ser o mesmo padrão. E eu coloquei aqui com a análise criteriosa do PEP, dos impressos, do que foi cobrado, do que pontuava no PEP. Então, analisei aí mais de 8 estações que já caíram papel e caneta para vocês se tranquilizarem e para ver que já teve papel e caneta e que não é porque tem um papel, uma diretriz que vai incluir papel e caneta que a prova de vocês vai ser outro mundo. Não, vai seguir a mesma, igual. O que a gente está treinando aqui é um plus, é porque se caso caia um papel ali para você solicitar um exame, encaminhar um paciente, vocês já treinaram, pelo menos. A gente está se preparando a mais. Mas isso aqui tudo, gente, já caiu no Revalida e era papel e caneta. Então, não se assustem, vai ser o mesmo do que já estava cobrando. Pode ser que tenha uma estação só
que é para você encaminhar um paciente, que é para você fazer algo. Mas todos esses impressos aqui, ó, de calculadora, para você calcular a superfície queimada, é papel e caneta também. Então, eu fiz essa análise criteriosa, ficou quase 100 páginas esse resumo, essa apostila, mas a gente fez de coração, a gente fez para preparar vocês, para tirar esse medo. Ó, já caiu essa escala, que também era papel e caneta. Sem dúvidas, eu acho que essa estação foi a que eu mais ficaria desesperada se eu tivesse feita, que era a Diniz, né? A gente vai treinar na próxima quinta-feira outra estação que é de escala, que a gente não trouxe na quinta-feira passada nem nessa quinta-feira, mas vamos trazer na próxima. Mas para vocês terem essa tranquilidade. E aqui o capítulo 4 é dicas finais. Coloquei algumas ideias de temas para vocês darem uma lida, passagem de plantão. Então, todo mundo que participou dessa live hoje vai ganhar esse material, tá? Criado por todos nós aqui do Sangue nos Olhos para dar essa base para vocês, tá bom? Mas é isso, o que vocês forem sentindo aí na preparação de vocês, podem contar com a gente, utilizem os nossos grupos abertos para quem não tá na nossa mentoria, e a gente vai ficar junto, gente, até o dia da prova. Qualquer ideia, qualquer sugestão, o que vocês precisarem, um tema novo, saiu isso, mandem pra gente, porque a gente é máquina de criar checklist. E de criar checklist bom, né? Um pouco difícil, eu diria, mas checklist que não foge do INEP, não foge do padrão do INEP. Eu sempre tento ser muito cuidadosa, revisar todos os checklists pra gente não fazer checklists que fujam desse padrão. Sempre é o mesmo padrão. É ler as tarefas, anamnese direcionada, citar um diagnóstico diferencial, dar um diagnóstico completo, toxoplasmose aguda gestacional. A dica que eu dou sempre no dia das minhas aulas, né? Quando a gente está fazendo uma estação com a grávida, qualquer diagnóstico que seja, você tem um cisco no olho, gestacional. Você tem uma gotinha de gripe, gestacional. Eu sempre vou colocar a palavra gestacional, porque se cair no PEP, o diagnóstico vai ser completo. Vai ser uma bacteriúria assintomática gestacional. Vai ser uma mastite puerperal gestacional. Eu vou colocar o nome gestacional até quando ele não for para ser colocado. Porque isso faz eu lembrar e faz eu esticar meu cérebro para dar o diagnóstico completo, que é isso que o INEP quer. Gente, aprovar essa prova é um detalhe, é um detalhe. E é um detalhe que a gente conversa todos os dias aqui nas nossas lives, tá? É um detalhe. É falar o diagnóstico bem falado, é dar um diagnóstico que dá um diagnóstico diferencial, é dar um tratamento pensando qual que é o tratamento que a prova quer escutar. É farmacológico? Não, poxa, é terapia comportamental. É isso que a prova quer escutar. Talvez no dia a dia você vai papocar remédio, mas é saber fazer a prova, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa live. A gente pediu licença ao nosso grupo de estudo, né? Para fazer essa live aberta, porque eu acho que seria um tema interessante. Deixei o chat, esqueci de ligar ele. É, mas assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, contem comigo, contem com o Pablo, com o Davi, com a Kevin, com a Duda, com a Gil. Nossa equipe é bem grande e a gente está sempre disposto para ajudar vocês. Parabéns, Caio e Neto, por terem participado e por terem demonstrado, né, habilidades intrínsecas e extrínsecas de fazer essa prova. Vocês mandaram muito bem. Fiquei bem orgulhosa, para falar a verdade. Um beijo bem grande. E a gente se encontra na próxima quinta-feira. Durante a semana eu vou mandar uma enquete lá para saber qual que é o tema, se eu chamo um convidado especial, se a gente abarca um tema maior ou pega um tema ali, um subtema. A gente vai trabalhando ali no nosso grupo de estudo, tá? Vou deixar ali uma enquete aberta para vocês me ajudarem no próximo tema, né? A gente fez 2 temas seguidos, 2 lives seguidas com essa parte da discursiva. A gente pode sair um pouquinho dessa parte e voltar para os temas principais, tá? Um beijo enorme, essa aula vai ficar gravada. E depois eu vou subir na plataforma lá dentro do grupo de estudo, tá, gente? E agora já mando a apostila, já mando agora. Beijão, pessoal. Tô vendo aqui o chat, que agora eu abri. É isso aí, pessoal. Não desanimou, gente. Quem entra nas lives fica até o final. Muito bom, muito bom. Muito bom, gente. Obrigada pela presença de todos. Não desanimem, não desanimem. Vamos, porque essas pedras no meio do caminho só serve pra gente dar mais fôlego ainda para estudar e para dizer adeus pro INEP, tá? Um beijo no coração de vocês. Bom final de semana, boa sexta-feira, bom final de semana de estudos. Beijo, beijo.